Fala povo, tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos começando aqui mais uma aula de matemática e o tema da aula de hoje é sistemas de equações do primeiro grau. Para a gente resolver sistema de equações, existem dois métodos que são mais utilizados, que são o método da adição e o método da substituição. Nessa videoaula eu vou acabar mostrando para vocês como resolver esse sistema, ou esses sistemas, que eu vou mostrar aqui 3 exemplos, pelo método da adição. Então, nosso primeiro exemplo aqui, o exemplo A, eu tenho x mais y igual a 10 e x menos y igual a 2, tá certo? Por que chama método da adição? Porque eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso, olha. Se eu fizer aqui, ó, x mais x, o resultado que eu obtenho é 2x, beleza? Se eu fizer aqui, ó, mais y menos y, o mais y cancela com o menos y, que sobra nada, por isso que não aparece nada aqui embaixo. Tudo isso igual a... Quanto é 10 mais 2? Bom, 10 mais 2 é igual a 12. Sobrou aqui para mim, então, 2x igual a 12. E esse sempre vai ser o meu objetivo no método da adição. O objetivo é sempre no final aqui sobrar apenas uma letra, porque com uma letra eu consigo determinar o valor dela, tá certo? Se sobrar duas eu já não consigo, tudo bem? Então, sobrou aqui, ó, 2x igual a 12, o 2 está multiplicando, basta eu passar ele dividindo. E 12 dividido por 2, isso é igual a 6. Beleza, descobri o valor de x, então x é igual a 6, tá certo? Terminou o problema? Resolvi o meu sistema? Não resolvi o sistema. Por que não? Porque num sistema eu tenho que determinar tanto o valor de x quanto o valor de y. E até o momento eu só descobri o valor de x, tá certo? E como que eu vou fazer então para descobrir, para determinar o valor de y? Bom, eu vou voltar em uma das duas equações iniciais e onde aparecer x eu vou substituir por 6, porque é o valor que eu determinei, x é igual a 6. Então peguei aqui, por exemplo, a equação x mais y é igual a 10 e coloquei aqui ao lado. Poderia ter pego essa daqui, x menos y igual a 2? Poderia. Ah, mas não vai mudar nada? Não, não muda absolutamente nada. Mas eu resolvi pegar a primeira, tá certo? Coloquei aqui ao lado, então, ó, x mais y igual a 10, tá certo? Lembrando, o valor de x foi igual a 6. Então, onde aparece x, eu coloco 6. Então, fica assim, ó, 6 mais y, tudo isso igual a 10, tá certo? E o 6 que está aqui positivo, eu passo ele para o outro lado, ele fica negativo. Então, fica assim, ó, y igual a 10 menos 6, e 10 menos 6 é igual a 4. Então, o valor de y é igual a 4. Beleza? Resolvi o meu problema? Agora sim, terminei de resolver o meu sistema de equação. Tenho aqui, então, que x é igual a 6 e y é igual a 4. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exemplo, o exemplo B. Tenho aqui, então, o meu exemplo. Então, ó, 3x mais 3y é igual a 9 e x mais 2y é igual a 4, tá certo? Percebam o seguinte, diferente da primeira equação, se eu direto já somar essas duas equações, olha o que acontece. 3x mais x, isso vai dar 4x. 3y mais 2y vai ficar 5y. E percebam que eu não elimino uma das letras. E o objetivo no método da adição é você eliminar uma das duas, ou x ou y, tá certo? Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer para eliminar uma das letras? Bom, você pode pensar o seguinte, aqui no caso, na equação de cima eu tenho 3x, tá certo? E se na de baixo, ao invés de aparecer x, como está aparecendo aqui, aparecesse menos 3x? Bom, quando eu fosse somar 3x menos 3x, isso ficaria igual a 0. Então, você pode pensar, bom, então se aparecer um menos 3x nessa posição aqui, para mim pode ser interessante, porque na hora que eu somar, vai zerar e eu só vou ficar com o valor de y, tá certo? E aí vem a pergunta, bom, mas como que eu faço para aparecer, então, aqui na frente, menos 3, né? Para ficar menos 3x?
Basta você pegar essa equação inteira e multiplicar por menos 3. Então, foi o que eu fiz aqui no passo seguinte. Percebam que a primeira equação eu não alterei, eu não mudei. Continua sendo 3x mais 3y, tudo isso igual a 9. Tá certo? Agora, já na equação de baixo, x mais 2y mais 4, eu multipliquei ela inteira por menos 3. Então, eu fiz aqui, menos 3 vezes x, isso fica menos 3x. Tá certo? Menos 3 vezes 2y, olha, 3 vezes 2, 6. Copio o y e mais com menos fica menos, tá certo? E menos 3 vezes 4, olha, 3 vezes 4, 12. Aqui não tem sinal na frente, então é mais com menos fica menos, beleza? Então, menos 12. Olha o que acontece se eu somar agora. 3x menos 3x, o que acontece? Zera, né? Tenho 3x, perdi 3x, não tenho mais nada, fica zerado. Beleza, desapareceu uma das letras, desapareceu uma das incógnitas, tá certo? Vamos analisar agora a letra y. Mais 3y menos 6y, isso vai ser igual a menos 3y. Tudo bem até aqui? Vou colocar aqui o sinal de igual. E aqui eu tenho 9 menos 12, tenho R$9. Estou devendo 12, pago e ainda fico devendo R$3. Tá certo? Então, chega a essa conclusão, que menos 3y é igual a menos 3. Percebam, o x não aparece aqui. E eu estou alcançando o meu objetivo, que é sobrar apenas uma letra, ou x ou y. Tá certo? Então, chegou nesse ponto, tenho menos 3y igual a menos 3. Como o número que está acompanhando a letra aqui está negativo, eu vou multiplicar essa equação inteira aqui por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, é só trocar o sinal. Então, o que está negativo fica positivo. Do outro lado, a mesma coisa. O que está negativo vai ficar positivo. Então, tem aqui 3y é igual a 3. O 3 está multiplicando? Vou passar dividindo. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza. Descobri, então, que y é igual a 1. Tá certo? Resolvi o meu problema? Acabou? Não acabou. Lembrando, quando eu tiver um sistema de equações com duas incógnitas, que é o caso, x e y, eu tenho que determinar o valor de x e também determinar o valor de y. No caso da letra B, até o momento a gente só determinou o valor de y. O que eu vou fazer? Vou determinar o valor de x agora. Como que eu faço para determinar o valor de x? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro exemplo. Vou escolher uma das equações aqui para determinar o valor de x. Mas qual delas que eu escolho? Qualquer uma. É você quem determina. Vou pegar, por exemplo, essa daqui porque os valores são menores. Provavelmente a conta ficará mais fácil. Então, vou pegar essa. Olha, x mais 2y é igual a 4. Coloquei aqui ao lado. Então, x mais 2y é igual a 4. Eu determinei que y é igual a 1. Então, onde apareceu y, eu vou colocar 1. Então, olha, copiei x mais 2 vezes y, que no caso é 1. Então, fica 2 vezes 1. Tudo isso igual a 4. Beleza? 2 vezes 1, isso é igual a 2. E o 2 que está aqui somando, se eu passar para o outro lado, ele vai subtraindo. Quanto é 4 menos 2? Isso é igual a 2. Beleza. Então, o valor de x é igual a 2. Resolvi meu problema. Então, y é igual a 1 e x igual a 2. Beleza até aqui? Vamos para o nosso último exemplo. Nosso exemplo C. Tenho aqui, então, o exemplo C, o terceiro sistema. Então, olha, 3x mais 4y igual a 18 e 2x mais 5y igual a 19. Aí você deve estar pensando, bom, no exemplo B, aqui não aparecia nada, né? E você multiplicou por menos 3 para, na hora que somar, eliminar as letras. Mas nesse caso tem um número aqui na frente. O que eu vou fazer para resolver o sistema nesse caso aqui? Bom, quando tiver aqui números diferentes de 1, a ideia é você fazer o seguinte. Olha aqui embaixo, aqui na primeira equação, 3x. E na de baixo, 2x. Tá certo? O que você vai fazer? Na equação de cima, que aparece o 3, você vai multiplicar pelo número que aparece embaixo, que é o 2. Então, coloquei ele aqui. Tá certo?
E na equação de baixo, que é onde aparece o 2, eu vou colocar o número que aparece em cima, que é o 3. Então, o que você vai fazer? É só inverter. Aparece o 3 em cima? Coloca embaixo. Aparece o 2 embaixo? Você coloca ele em cima, tá certo? E aí tem mais um detalhe. Se os dois tiverem o mesmo sinal, percebam que nesse caso os dois são positivos, o que você vai fazer? Você vai escolher um desses dois aqui para ser negativo. No caso, eu escolhi o de cima, coloquei aqui menos 2. Poderia ter colocado menos 3? Poderia, sem problema nenhum, tá certo? Então, é assim que a gente vai resolver um sistema quando cair nesse caso aqui. Então, tenho números aqui. Bom, eles são diferentes de 1? São. Então, o número que aparece em cima, você multiplica na equação de baixo. E o número que aparece embaixo, você vai multiplicar na equação de cima, tá certo? Então, se eu fizer aqui a multiplicação, olha, eu tenho 3 vezes menos 2, isso vai dar menos 6x, tá certo? Continuando, menos 2 vezes 4y, isso vai dar menos 8y. Igual, menos 2 vezes 18, isso é igual a menos 36, beleza? Vou fazer a mesma coisa na equação de baixo, só que multiplicando por 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6x. 3 vezes 5y, 15y. Copio o sinal de igual e 3 vezes 19, isso é igual a 57. Beleza até aqui? O que acontece agora se eu somar? Bom, percebam, olha, menos 6x mais 6x, um cancela com o outro. Beleza, eliminei uma das letras, que é o objetivo no método da adição. Vai sobrar a letra y. Então, ó, menos 8y mais 15y, isso dá 7y, né? Tenho 15, estou devendo 8, pago, ainda fico com 7. Então, 7y igual a... Tenho R$ 57,00, estou devendo 36, pago, ainda fico com 21. Então, tem aqui 7y igual a 21. O 7 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Quanto é 21 dividido por 7? Bom, 21 dividido por 7, isso é igual a 3. Beleza, determinei o valor de y e y é igual a 3. Mais uma vez pergunto, acabou o problema? Resolvi o sistema? Ainda não. Tenho que voltar e determinar o valor de x. Então, nesse caso, eu escolhi aqui essa equação, 2x mais 5y é igual a 19, coloquei aqui embaixo. Onde aparecer y, eu vou substituir por quanto? Por 3. Então, foi o que eu fiz aqui embaixo. 2x mais 5 vezes y. Quanto vale o y? Vale 3. Substituir y por 3. Tudo isso igual a 19. Tenho aqui, então, 2x mais... Quanto é 5 vezes 3? Isso é igual a 15. Beleza? Tudo isso igual a 19. O 15 está aqui somando. Se eu jogar ele para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, foi o que eu fiz aqui. Tenho 2x igual a 19 menos 15. E 19 menos 15, isso é igual a 4. Tá certo? O 2 está multiplicando. Eu vou passar dividindo. Quanto é 4 dividido por 2? Dá 2. Então, eu tenho que x é igual a 2 e resolvi o meu sistema de equações. Beleza, gente? Tranquilo? Só uma observação aqui. Percebam que eu eliminei, no caso, a letra x. Então, lembrando, né, eu tinha 3x e 2x, então o 3 eu multiplico embaixo e o 2 eu multiplico em cima. E quando tiverem sinais iguais, eu escolho um dos dois para ser negativo. Aí, se eu quisesse eliminar a letra y, seria possível? Seria possível sim. Só que aqui no caso, eu tenho 4y na equação de cima e 5y na equação de baixo. Então, o que eu faria? Na equação de baixo, eu multiplicaria pelo 4. Então, 4 viria aqui. E na equação de cima, eu multiplicaria por 5. Certo? Então, 4 viria aqui embaixo e o 5 viria aqui em cima. Dessa maneira, eu ia eliminar o y. E nesse caso, a mesma coisa. Como os dois estão com sinal positivo aqui, você teria que escolher um dos dois para ficar negativo. Ou o 4 ou o 5. Tá certo? Tranquilo até aqui? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um grande abraço